Michael Richard Delgado de Oliveira nasceu em Goiânia, no dia 12 de março de 1996, em uma realidade marcada por simplicidade e desafios diários. Sua infância foi forjada nas ruas estreitas da periferia, onde a bola improvisada com meias velhas ou plásticos amarrados era seu maior tesouro. Aquele menino franzino, de pés descalços e olhar inquieto, encontrava no futebol o único momento em que o mundo parecia justo. Em casa, as dificuldades eram constantes. Faltava dinheiro, e muitas vezes era preciso improvisar até mesmo na alimentação. Mas, mesmo em meio às privações, Michael mantinha viva a esperança de que, com a bola nos pés, poderia mudar a história de sua família. Ele cresceu ouvindo frases que pareciam sentenças: "Você é muito pequeno, não tem físico para o futebol, vai precisar de outra profissão para sobreviver." Essas palavras, que poderiam desanimar qualquer garoto, serviram de combustível para sua obstinação. Ainda adolescente, pensou em desistir mais de uma vez. Chegou a se afastar do futebol para fazer pequenos bicos e ajudar em casa, mas o chamado do campo era mais forte. Sempre que via uma pelada acontecendo, voltava a sentir a chama que o movia desde criança. O futebol não era apenas uma paixão, era uma necessidade, um escape, um caminho que parecia improvável, mas que ele se recusava a abandonar. Nos campeonatos de várzea da região, Michael começou a ser notado. O garoto magro e rápido chamava atenção não pelo físico, mas pela ousadia. Ele não tinha medo de arriscar dribles improváveis, encarava adversários maiores e mais fortes, e jogava como quem sabia que aquela poderia ser sua última chance. Cada partida era encarada como uma decisão, cada gol ou assistência, como um grito de resistência contra a descrença que o cercava. Esse período da vida de Michael foi marcado por resiliência e fé. Ele aprendeu cedo que o talento por si só não abre portas. É preciso coragem para insistir, mesmo quando todos duvidam. A dureza da infância forjou não apenas um jogador habilidoso, mas um jovem determinado, que carregava consigo a certeza de que o impossível só existe até que alguém o prove em campo. Assim, em meio a um cenário de dificuldades, nascia a essência do atleta que, anos depois, encantaria multidões com sua velocidade e ousadia. O menino desacreditado estava apenas dando os primeiros passos de uma história que o levaria a um dos maiores clubes do Brasil. Antes de continuar essa jornada pela incrível trajetória do extraordinário jogador Michael, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história do Mengão, deixa o like para fortalecer e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares que também respiram Flamengo. Vamos juntos espalhar essa paixão rubro-negra. As primeiras chances. O início da caminhada de Michael no futebol profissional foi tudo, menos glamouroso. Diferente de jovens que despontam cedo em grandes centros de formação, ele percorreu clubes pequenos, onde as dificuldades estruturais eram tão grandes quanto os sonhos de quem ali jogava. Sua primeira oportunidade veio no Monte Cristo, um time modesto de Goiânia, que vivia à margem do cenário nacional. Ali, Michael experimentou de perto a dura realidade de um atleta em busca de espaço. Treinava em campos mal cuidados, onde a grama rala deixava buracos expostos, e o uniforme, muitas vezes gasto pelo tempo, precisava ser lavado e reaproveitado inúmeras vezes. Em alguns dias, chegava ao treino sem dinheiro sequer para condução. Em outros, calçava chuteiras emprestadas, já gastas, mas que para ele eram suficientes para continuar sonhando. No Monte Cristo, não havia torcida em massa, nem salários robustos. Havia, sim, a paixão bruta pelo futebol e a necessidade de provar valor a cada minuto em campo. Michael era visto como um garoto frágil, mas sua ousadia chamava a atenção. Enquanto outros jogadores jogavam de forma previsível, ele arriscava dribles ousados, encarava adversários mais fortes fisicamente e buscava sempre o inesperado. Depois de deixar o Monte Cristo, passou rapidamente pelo Goiânia Esporte Clube, outro clube tradicional, mas que vivia uma fase de instabilidade. No Goiânia, Michael encontrou mais dificuldades do que facilidades. Não era titular absoluto, e mais uma vez surgiram dúvidas sobre sua capacidade de se firmar no futebol profissional. Muitos ainda olhavam para ele como um jogador de pelada de bairro, incapaz de aguentar o ritmo de uma competição maior. Essa fase quase o fez repensar sua trajetória. Mas foi em 2017, quando chegou ao Goianésia, que a história começou a mudar. O clube, que disputava competições regionais, ofereceu a Michael aquilo que ele mais precisava: confiança. Ali, encontrou espaço para colocar em prática seu estilo ousado, de dribles desconcertantes, velocidade impressionante e jogadas que incendiavam a torcida. Diferente dos times anteriores, no Goianésia ele não era apenas mais um, tornou-se protagonista. Foi no Goianésia que Michael começou a ganhar visibilidade fora do circuito local. Repórteres esportivos passaram a destacar seu nome, e torcedores rivais reconheciam sua habilidade. Em campo,
Jogava como se cada partida fosse uma final. Ele sabia que ainda não tinha o status de estrela, mas carregava consigo a mentalidade de alguém que não deixaria escapar a oportunidade. Essas primeiras chances moldaram o caráter competitivo de Michael. Foram anos de sobrevivência, em que o talento precisava ser sustentado por resiliência e disciplina. Cada drible, cada gol, cada corrida incansável pelos flancos do campo não era apenas uma jogada. Era a reafirmação de que o menino franzino, desacreditado por muitos, estava disposto a desafiar o destino. No horizonte, o futebol o chamava para um desafio maior. O Goiás, clube de maior expressão e tradição, seria o próximo capítulo dessa caminhada. Lá, o garoto que havia aprendido a resistir às adversidades teria finalmente a chance de provar que podia brilhar entre os grandes. Agora você que é um torcedor apaixonado, como nós aqui do History Fla somos, nos ajude comentando qual o melhor jogo que você viu do Michael, ou qual gol ou drible mais marcante. Comente aqui abaixo nos comentários, vamos compartilhar e interagir. A ascensão no Goiás. Quando chegou ao Goiás Esporte Clube em 2017, Michael não era tratado como estrela. Pelo contrário, muitos viam nele apenas uma aposta ousada, um jogador rápido, mas sem o porte físico ou a regularidade exigida para se firmar em um clube tradicional. Ainda assim, ele carregava no peito a mesma teimosia que o acompanhava desde os tempos de várzea. Nos primeiros meses, a adaptação foi dura. Michael precisava aprender a lidar com treinos mais intensos, disputas acirradas por posição e cobranças que iam muito além do que havia vivido no Monte Cristo, no Goiânia ou no Goianésia. A pressão de vestir a camisa esmeraldina era imensa. Havia dias em que a sombra da dúvida rondava novamente. Será que ele teria espaço em meio a tantos jogadores mais experientes? Mas, dentro de campo, Michael logo mostrou que tinha algo especial. Não era apenas velocidade, era ousadia, era instinto. Enquanto muitos atacantes buscavam o passe seguro, ele insistia no drible desconcertante. Encarava marcadores como se não tivesse nada a perder, sempre acreditando que podia sair da marcação, mesmo cercado. Essa coragem logo conquistou o torcedor, que começava a vibrar toda vez que ele pegava na bola. Em 2018, já mais adaptado, Michael começou a ser utilizado com frequência e se tornou peça importante na campanha do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe lutava pelo acesso, e suas arrancadas e jogadas individuais foram fundamentais para desequilibrar partidas complicadas. O garoto franzino se tornava um dos motores ofensivos do time. No final daquela temporada, o Goiás conquistou o retorno à Série A, e Michael já não era apenas um coadjuvante, era visto como um dos responsáveis diretos pela conquista. Mas foi em 2019 que sua carreira explodiu. Na elite do futebol brasileiro, contra defesas mais organizadas e jogadores renomados, Michael não apenas se manteve competitivo, como se destacou de forma impressionante. Dribles rápidos, gols decisivos e a energia contagiante chamavam a atenção da imprensa nacional. Ele parecia jogar sem medo do cenário grandioso, como se estivesse ainda nos campos de várzea, carregando a mesma ousadia de criança. A cada rodada, seu nome ganhava mais destaque. Michael não era apenas uma promessa, era uma realidade. Foi nesse ano que ele marcou gols memoráveis, deu assistências importantes e se transformou no principal protagonista do Goiás no Brasileirão. Sua atuação contra grandes clubes atraiu os olhos de olheiros e dirigentes. A imprensa esportiva não demorou a se render. Aquele jovem tímido fora de campo era, dentro das quatro linhas, um dos jogadores mais desequilibrantes da competição. O reconhecimento veio em forma de prêmio. Ao final da temporada, Michael foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. O troféu simbolizava muito mais que uma boa fase. Era a consagração de uma trajetória marcada por persistência e resiliência. Aos 23 anos, Michael já não era mais apenas um menino sonhador da periferia de Goiânia. Era um atacante cobiçado, alvo de propostas milionárias, e estava prestes a dar o salto mais importante de sua vida. O Flamengo, recém-campeão da Libertadores e do Brasileirão, enxergava nele não apenas talento, mas também uma história de superação que combinava com a alma da nação rubro-negra. O garoto desacreditado estava prestes a chegar ao maior palco de sua carreira. O sonho rubro-negro. O salto de Michael do Goiás para o Flamengo não foi apenas uma mudança de clube, foi uma transformação completa em sua vida. Até então, o jovem franzino, tímido fora de campo, havia se acostumado com estádios modestos, treinos em estrutura simples e uma cobrança que, embora presente, jamais se compararia ao que encontraria no Rio de Janeiro. Quando o Flamengo decidiu investir alto em sua contratação no início de 2020, a notícia repercutiu em todo o país. O clube vinha de uma temporada histórica, coroada com a Libertadores e o Brasileirão, e qualquer reforço precisava estar à altura do novo patamar rubro-negro.
A chegada de Michael não foi apenas uma aposta técnica, era também uma aposta em sua ousadia, em sua capacidade de desequilibrar jogos com dribles improváveis e velocidade fulminante. Para Michael, assinar com o Flamengo era a realização de um sonho inimaginável poucos anos antes. O garoto que jogava descalço em campos de terra em Goiânia agora vestiria a camisa de um dos maiores clubes do mundo. A emoção da assinatura do contrato misturava-se ao peso da responsabilidade. Ele sabia que, a partir dali, não poderia mais ser apenas um talento promissor. Teria de ser decisivo, teria de corresponder às expectativas de uma torcida gigantesca e exigente. O primeiro impacto foi cultural. No Ninho do Urubu, Michael encontrou uma estrutura de ponta, um ambiente profissional que contrastava radicalmente com tudo o que viverá até então. Dividir o vestiário com nomes como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foi, a princípio, intimidador. Jogadores que ele antes via pela televisão agora eram colegas de time, concorrentes diretos por espaço em campo. Em campo, Michael não demorou a mostrar lampejos de seu talento. Seus dribles atrevidos empolgavam a torcida, mas a pressão logo mostrou sua face. No Flamengo, cada jogada é analisada, cada erro vira manchete, cada atuação mediana se transforma em motivo de crítica. E Michael, ainda em processo de adaptação, sentiu o peso dessa cobrança. A timidez fora de campo contrastava com a ousadia dentro dele, mas, em alguns momentos, a confiança parecia se abalar. A imprensa esportiva questionava se o investimento havia valido a pena. Torcedores dividiam opiniões, alguns se encantavam com sua entrega, outros apontavam falhas na finalização ou na tomada de decisão. Para um jovem que carregava no peito as cicatrizes de uma vida de superação, as críticas poderiam ser um fardo. Mas Michael, como sempre, escolheu resistir. Ele corria mais que todos, se entregava em cada dividida, não desistia mesmo quando as jogadas não davam certo. Essa insistência foi, aos poucos, conquistando respeito. A torcida rubro-negra começou a enxergar nele não apenas um driblador, mas um símbolo de dedicação, alguém que, mesmo sob críticas, nunca se escondia do jogo. Fora de campo, Michael também vivia seu processo de amadurecimento. A adaptação à rotina no Rio de Janeiro, a vida sob os holofotes da maior torcida do país e as pressões psicológicas exigiram dele muito mais do que talento com a bola nos pés. Era preciso fortalecer a mente, controlar a ansiedade e aprender a lidar com o peso da fama. Essa primeira fase no Flamengo não foi de brilho imediato, mas de construção. Foi um período em que Michael descobriu que vestir o manto rubro-negro significa carregar não apenas uma camisa, mas a expectativa de milhões. O sonho, que parecia distante demais quando jogava nos campos de várzea de Goiânia, havia se tornado realidade, e com ele vinha o maior desafio de sua vida. O garoto ousado, que até pouco tempo atrás desafiava marcadores em campeonatos amadores, agora precisava provar que podia brilhar no palco mais grandioso do futebol sul-americano. E, como tantas vezes em sua trajetória, Michael mostraria que não estava disposto a desistir. A superação e o destaque. Após meses de adaptação no Flamengo, Michael começou a se encontrar. A primeira temporada foi um verdadeiro teste de resistência emocional e técnica. Havia jogos em que parecia se perder em meio à pressão, mas em outros momentos mostrava lampejos de genialidade que encantavam a torcida. Cada partida se tornou uma lição de perseverança, mostrando que, no futebol, não basta talento. É preciso superar expectativas, críticas e limitações. Em 2021, Michael atingiu seu auge com a camisa rubro-negra. Cada lance em campo parecia carregar a energia de toda a sua trajetória. A infância humilde, os campos de várzea, as críticas recebidas nos primeiros clubes e a cobrança intensa de se destacar no Goiás. Quando partia em velocidade pelos flancos, não era apenas um jogador, era a encarnação da ousadia que o acompanhava desde os tempos em que improvisava bolas com meias velhas. A defesa adversária, por mais organizada que fosse, raramente conseguia frear suas arrancadas. Sua evolução não se limitou ao físico ou à técnica. Michael desenvolveu inteligência tática impressionante. Aprendeu a dosar suas arrancadas, a perceber o momento certo de acelerar ou de se posicionar defensivamente, a trabalhar em sincronia com companheiros de ataque e meio-campo. A ousadia, antes quase instintiva, agora vinha acompanhada de estratégia. Michael não apenas criava oportunidades individuais, ele se tornava decisivo para o funcionamento do time como um todo. A temporada de 2021 trouxe momentos memoráveis. Michael marcou gols em partidas de grande pressão, participou de viradas improváveis e protagonizou assistências que ficaram na memória da torcida. Cada vitória em que contribuiu refletia não apenas sua habilidade, mas a capacidade de enfrentar e superar adversidades.
Ele se tornou peça essencial no ataque, símbolo de velocidade, dribles precisos e coragem para assumir responsabilidades. Mas o destaque de Michael não estava restrito aos números. Ele conquistou a torcida pelo esforço incondicional. Corria até o último minuto, enfrentava marcadores maiores sem hesitar, voltava para apoiar a defesa e mostrava dedicação incansável nos treinos. Sua postura demonstrava que o sucesso não vinha apenas do talento, mas do comprometimento diário, da mentalidade de nunca desistir e da capacidade de transformar pressão em motivação. Além de suas atuações em campo, Michael amadureceu fora dele. Aprendeu a lidar com fama repentina, críticas nas redes sociais e cobrança constante da imprensa. Desenvolveu disciplina rigorosa na preparação física, alimentação e recuperação. Compreendeu que a velocidade que o tornava perigoso dependia de rotina, força mental e equilíbrio emocional. Esse amadurecimento o tornou não apenas um atleta completo, mas um exemplo de resiliência. O impacto de Michael no Flamengo foi imediato e duradouro. Tornou-se referência de dedicação e entrega, um jogador que não se escondia diante de desafios e assumia a responsabilidade nos momentos decisivos. Para a torcida, ele representava mais que talento. Era prova viva de que determinação, coragem e trabalho árduo podem transformar trajetórias improváveis em histórias memoráveis. No fim da temporada, Michael não era mais apenas um jovem promissor, era protagonista. Sua passagem pelo Flamengo consolidou sua identidade como jogador de velocidade, ousadia e entrega total. Ele havia provado, de forma incontestável, que adversidades podem ser superadas e que a dedicação incansável transforma potencial em excelência. A trajetória de Michael naquele ano não apenas definiu seu papel no clube, mas também inspirou colegas de equipe e fãs pelo país. Ele mostrou que futebol é mais que habilidade. É caráter, persistência, coragem e a capacidade de transformar desafios em vitórias. O garoto franzino de Goiânia se tornava, enfim, um jogador completo, pronto para novos desafios e para deixar sua marca na história do Flamengo e do futebol brasileiro. A história que continua. A história de Michael no Flamengo é mais do que gols, dribles ou assistências. É a narrativa de um garoto que nasceu nas ruas de Goiânia, em um cenário marcado pela simplicidade e pela falta de recursos, mas com uma determinação que nenhum obstáculo conseguia apagar. Cada passo de sua carreira, desde os campos improvisados até o palco maior do futebol brasileiro, é um testemunho de superação e coragem. Quando Michael vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez, não carregava apenas um uniforme. Carregava sonhos antigos, esperanças familiares, lembranças de cada treino difícil, cada crítica recebida e cada conquista modesta nos clubes do interior. A pressão de representar milhões de torcedores, de corresponder ao investimento do Flamengo e de se firmar entre ídolos consagrados poderia ter esmagado qualquer jogador. Mas Michael transformou pressão em combustível, transformando desafios em oportunidades para mostrar seu talento e sua determinação. No campo, Michael se tornou sinônimo de ousadia e entrega. Cada arrancada, cada drible e cada decisão arriscada refletiam anos de aprendizado e de perseverança. Sua velocidade não era apenas física, era mental, fruto de uma inteligência de jogo que lhe permitia perceber espaços, antecipar adversários e criar oportunidades em momentos decisivos. Michael não jogava apenas para vencer, jogava para provar que qualquer barreira, por mais alta que pareça, pode ser superada com coragem e disciplina. Fora das quatro linhas, Michael amadureceu como profissional e como pessoa. Aprendeu a lidar com fama repentina, críticas impiedosas, pressão da imprensa e expectativa de milhões. Desenvolveu disciplina, foco e resiliência, compreendendo que a velocidade e a ousadia que encantavam a torcida dependiam de preparo físico, mental e emocional. Ele mostrou que talento sozinho não constrói histórias memoráveis. É a junção de esforço, persistência e determinação que transforma promessas em protagonistas. O impacto de Michael no Flamengo não se mede apenas por estatísticas. Ele se tornou símbolo de inspiração para jovens que enfrentam adversidade, para aqueles que acreditam em sonhos aparentemente impossíveis e para todos que entendem que a dedicação constante supera limitações. Cada torcedor que assistiu às suas jogadas decisivas carregará consigo a lembrança de um atleta que nunca se intimidou, que sempre correu, que sempre se doou e que sempre acreditou em si mesmo. Embora sua trajetória no Flamengo tenha seguido novos caminhos, o legado permanece. Michael deixou a marca de um jogador que transformou cada desafio em motivação, que superou expectativas e que inspirou toda uma geração. Ele provou que a adversidade não é obstáculo, mas um combustível para quem tem coragem e paixão pelo que faz. O futuro de Michael ainda guarda capítulos inéditos. Novos clubes, novos desafios, novas conquistas. Mas a história que ele escreveu no Flamengo permanecerá para sempre como referência de coragem, determinação e talento.
Ele mostrou que é possível transformar sonhos em realidade, que obstáculos existem para serem superados e que a força de vontade pode reescrever destinos. Michael não é apenas um jogador de futebol, é um símbolo de esperança, superação e inspiração. Sua trajetória, marcada por humildade, coragem e entrega, é uma prova de que a persistência transforma o improvável em memorável. A história de Michael continua, mas seu legado no Flamengo permanecerá eterno, lembrando a todos que, com paixão, disciplina e fé em si mesmo, qualquer sonho pode se tornar realidade. Histórias como a do Michael merecem ser lembradas para sempre. Se você se emocionou com cada momento, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com amigos e familiares e deixe seu like. Juntos, vamos celebrar lendas e inspirar novas gerações de torcedores.